Aleluia. Dá o vermelho aí mesmo. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Abra aí no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Oséias capítulo 4. Eu vou estar lendo aqui. Glória a Deus. Oséias 4:1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com o que habita, com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem bondade e nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjura, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violências. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Pois isto a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo e como a ave do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçam de dia, e o profeta contigo tropeça de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Pode estar sentado na liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu sei que esta mensagem não vai ter muito glória, aleluia, mas eu espero que traga o mesmo sentimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Porque quando a gente lê ou escutou Oséias capítulo 4, no versículo 6, quando declara ali, quando o meu povo
foi destruído por falta de conhecimento. Sempre a gente pegou isso para lançar, ensinar ou exortar pessoas, irmãos, membros e até obreiros. Mas quando o Espírito Santo, na noite de sexta passada, na madrugada, pegou o meu coração e ele começou a ministrar sobre isso, sobre Oséias capítulo 4, o início das primeiras leituras, dos primeiros versículos, traz temor, porque traz ali uma reprovação de Deus sobre todo o povo da terra. Por quê? Porque o povo quebrou aliança com Deus. Mas o Oséias capítulo 4, quando chega no capítulo 4, versículo 6, aí que trouxe o temor a mim, pastor, responsável por esta igreja, aonde eu convoquei a todos os obreiros, levitas, a estar orando, jejuando, porque eu sei o peso da mensagem que eu tenho para trazer para você. Por isso eu peço a você que empreste o teu coração para o Espírito Santo, para você poder entender o que o Espírito Santo quer falar com você, porque esse versículo não foi direcionado unicamente para a igreja, para o povo. O povo estava vivendo ali esta situação que Deus reprovou, mas foi por causa do sacerdote. O sacerdote que começou a aceitar tudo, a passar a mão na cabeça, a começar a deixar o povo fazer o que quer, da forma que quer. E isso trouxe consequências terríveis sobre Israel nesta época. E quando o Senhor falou isso comigo, trouxe um temor ao meu coração. Por quê? Porque eu, hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou o sacerdote que o Senhor colocou a responsável dessa igreja. E como Ele me colocou, além de eu prestar conta da minha vida e do meu pastoreio, eu também vou prestar conta de tudo aquilo que eu ensinar ou não ensinar a vocês. Se está faltando conhecimento, é porque está faltando quem ensina. E se está faltando quem ensina, é porque não tem quem quer aprender. Hoje nós pensamos que conhecemos a Deus, porque hoje o leque de conhecimento é mais fácil. Hoje você abre aí as suas redes sociais, digita qualquer tipo de mensagem, você vai escutar. Você segue vários pregadores famosos, homens muitos usados por Deus. E através disso, através dessas coisas, a gente se coloca como conhece Deus. E aqui o profeta Oséias trouxe ao nosso conhecimento que nós, aí ele generaliza todos, estamos sendo destruídos por falta de conhecimento a Deus. Porque ninguém conhece a Deus. A própria palavra fala assim: conhecemos e prossigamos a conhecer a Deus. Quem fala que conhece a Deus por todo, está mentindo. Deus se revela todos os dias, a todas as manhãs. Ele nos ensina dia após dia. Agora nós vamos falar sobre aliança com Deus. Não é apenas uma promessa divina para a nossa vida. Porque a gente recebe uma promessa, presbítero Felisberto, a gente tem que pegar nessa promessa. Por quê? Porque quem prometeu aos pentecostais, dizem, é fiel e poderoso para fazer. A promessa de Deus, quem promete é fiel e poderoso para fazer.
mas não está baseado somente na promessa divina, está também baseada, vai exigir de nós responsabilidade. Responsabilidade de quê? De comportamento, de agir. Não só depende de Deus. Deus é todo poderoso, sim. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer. Mas também nós devemos responsabilidade como cristão, como servos do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é da forma que a gente pensa, porque Deus é fiel, mas o homem pode romper a sua parte através de atitudes erradas. O texto que lemos mostra um povo que tinha uma aliança com Deus. Esse povo, ele sabia, ele estava debaixo de uma aliança, mas as atitudes, comportamento deles diziam, viviam, mas sem Deus, como Deus não existisse. O Deus que prometeu, o Deus que fez aliança não existe. Por quê? Porque nós não obedecemos, não fazemos o que Ele pede. Aí Oséias, no capítulo 4, versículo 1, versículo 2, vem trazer isso para nós, porque muitos vão estar pensando, vai dizer, eu não desprezo a aliança que Deus fez comigo, que Deus me prometeu, não desprezo. Então nós temos que analisar as nossas atitudes, porque Oséias declara que a aliança ali foi desprezada. O povo esqueceu de Deus, o povo começou a seguir os seus caminhos, os líderes espirituais começaram a somente fazer aquilo que agradava ou dava retorno para eles, a não se preocupar com o pecado que alastrou em toda a nação de Israel. Não há um ponto de evasão, não há mais verdade. O povo ficou mentiroso, nem dignidade, a bondade, a compaixão acabou, não há conhecimento de Deus. Será que nós estamos vivendo isso? As pessoas não têm mais palavras, não falam mais a verdade, não seguem mais a verdade, não tem mais misericórdia das pessoas que caem, porque as pessoas errou de erguer a mão, de tentar ajudar, quer apedrejar, quer apontar, quer usar suas redes sociais, seus status, a sua mídia para criticar, para apontar, para acusar, usa os altares para apontar erro, mas não tem a dignidade de erguer a mão. Está certo, a pessoa errou, mas quem está sujeito a errar? O próprio Deus declara, o Deus de amor, de misericórdia. O homem pode cair 1, 2, 3, até 7 vezes, mas eu, o Senhor de todas, o levanto. Então o próprio Deus está falando que levanta o povo, porque o povo está querendo afundar, derrubar mais pessoas. Por que é que nós fazemos isso? Por falta de conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, é por falta de conhecer a Deus. É por falta disso. Aqui vimos 3 pilares que foram quebrados. A verdade, que quer dizer o caráter. Não tem mais caráter. Perdeu todo o caráter cristão
e também o caráter pessoal, caloteiro, mentiroso, caluniadores. O segundo pilar que foi a misericórdia. E sabe por que a pessoa, irmão, toda pessoa que não tem misericórdia daquele caído, daquele que erra, daquele que talvez não está fazendo o que nos agrada, até que se levanta contra nós, olha o que eu vou dizer: quem não tem misericórdia é porque não tem relacionamento com Deus. Pode ir para o monte, pode ir para o jejum, pode vir para os cultos, pode orar, pode jejuar, mas se você não tem misericórdia, você não tem um relacionamento com Deus. Tem da forma que você pensa, mas relacionar com Deus vai muito mais. Por quê? Porque Ele é a infinita misericórdia de Deus. O terceiro pilar que foi quebrado, sumiu. Conhecimento de Deus, que quer dizer intimidade. Não tem como você, presbítero Guilherme, me conhecer se você não andar comigo, não saber como que eu sou, como que eu faço. Você pode até me conhecer, mas íntimo tem que andar junto. E como falamos que somos íntimos de Deus, se não conhecemos a Ele? Nós devemos analisar muito bem, porque a aliança ali, quando foi quebrada por causa do pecado, porque o pecado tomou lugar aonde a intimidade, o amor, a misericórdia, a benignidade, a mansidão, aonde o domínio próprio deveria reinar, foi tomada por causa do pecado. A aliança não é quebrada de uma vez, não é. Você pode entender que uma aliança, para se quebrar de uma vez, é muito difícil. A minha aliança já vai para 14 anos, eu acho. Oh Deus, fui esquecer logo agora. 15 anos. 15 anos. Ela já foi lavada, foi polida, ela já foi até apertada. Aí esses dias eu comecei a olhar ela tem um risquinho, tem um cadinho pro lado de dentro. Não tinha, agora tem um risquinho. Mas se eu não preparar, arrumar, ela vai quebrar. E é da mesma forma, a aliança com Deus não é quebrada de uma vez, é pouco a pouco. Começa aqui na simples coisa, uma mentirinha aqui, uma negligência ali, um fofocar ali, uma calúnia ali, e quando vê, a aliança com Deus é quebrada. E ela é quebrada, é destruída aos poucos, através das nossas atitudes. A consequência de quebrar a aliança, Oséias, no capítulo 4, no versículo 3 ao 5, fala que a terra sofre, o povo se enfraquece, a liderança cai.
Por quê? Porque perdeu a aliança. Quando nós perdemos a aliança, tudo, eu estou falando é tudo, ao nosso redor, sente. Quando uma pessoa decide quebrar a aliança, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja o pastor, seja os líderes, seja os obreiros, os levitas, todos aqueles, se quebrar a aliança, os que estão ao redor sofrem consequências terríveis. Por isso que a gente tem que nos analisar, para a gente não quebrar a aliança. Por quê? Porque tem consequências terríveis. A consequência foi que o povo, a terra, o povo estava sofrendo. O povo perdeu a responsabilidade, perdeu o temor, perdeu o caráter. O povo não acreditava mais em ninguém. Essa era a situação aqui do tempo do profeta Oséias. Aí Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele declara que a falta de conhecimento de Deus, o povo foi destruído. Não faltava religião, não faltava igreja, não faltava culto, mas faltava relacionamento com Deus. Aí eu lembro daquela passagem que o Senhor falou assim: ó, esse povo, com seus lábios, eles me louvam, me adoram, mas o seu coração está muito longe de mim. É difícil de ouvir, e eu ouvi isso do Senhor uma madrugada inteira, onde o Senhor ministrou ao meu coração. Conhecemos a Deus por rituais, formas espirituais, orar, falamos em línguas, profetizamos, falamos em nome de Deus, mandamos textos, vídeos, fotos evangelísticas, mas não conhece a Deus. Rejeitar o conhecimento de Deus, que é rejeitar o reconhecimento, a intimidade com Deus, sabe o que é? É rejeitar o próprio Deus. O povo ali rejeitou o conhecimento, o relacionamento com Deus, e através disso, o povo começou a rejeitar a Deus. Como? Através das atitudes, através do que estava fazendo. Não mais honrava a Deus, não mais ia para os cultos, comprava, vendia da forma que queria, enganava, roubava. A palavra fala, matava, pessoas covardes. Era tudo isso. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus. Aí agora eu quero trazer, com o contexto desta mensagem, no livro de 1 Samuel 2,30. É um exemplo do que o Senhor quer falar conosco. De tudo aquilo que eu falei até agora, você vai entender um pouquinho melhor desse texto, que foi através da história de um sacerdote, e esse sacerdote chamado Eli. E isso não é uma história bonita que aconteceu na vida
de Eli, porque essa história declara que foi a queda da casa e do sacerdócio de Eli. Por quê? Porque se afastou de Deus, não fazia mais o que queria, não obedecia mais. E o que aconteceu? Seus filhos, toma cuidado, pais, toma cuidado, mãe, com as suas atitudes. Consequências terríveis pode vir contra os seus filhos, as suas heranças, por causa do que? Da sua negligência. Para de passar a mão na cabeça, para deixar os seus filhos te mandar, para de agradar os seus filhos, dá tudo para eles para ser aplaudidos, para de dar o celular para o seu filho, para eles te dar paz. E isso trouxe consequência nos filhos do sacerdote Eli, através dos seus filhos Ofni e Finéias. Eles andavam com o pai e viam os ensinamentos do pai, mas eles começaram a fazer coisas erradas, e não é qualquer coisinha, mentirinha não, é coisas terríveis. Eles roubavam as ofertas do templo, roubavam. Ele pegava as mulheres, irmãos, estrupava mulheres dentro do templo. Essa é a situação dos filhos dele. Aí o povo se queixava para Eli, o povo falava para Eli, os copastores de Eli falavam para Eli, os líderes ali falavam para Eli, e Eli, não, tadinhos, eles são novos, eles vão mudar, tadinho dos meus filhinhos. Aí Deus falou: ah, é? Vai continuar assim? Então vamos lá. Eu vou honrar aqueles que me honram. Então ele, seu único erro que você fez foi não corrigir os seus filhos. Você honrou mais os seus filhos, você honrou mais a sua esposa, agora parafraseando para a nossa vida, você honrou mais o seu marido, você honrou mais a sua mãe e seu pai, você honrou mais o seu trabalho, você honrou mais a sua própria vida do que o próprio Deus. Então aguenta. Aí a quebra da aliança aconteceu na vida dele, como também está acontecendo na vida de muitas pessoas, e eles não estão percebendo. No livro de Números 25, e o versículo 3, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, chega para Arão, sacerdote, irmão de Moisés, e faz uma aliança perpétua. O que quer dizer perpétua? Para sempre, sim ou não? Deus fez uma aliança com Arão perpétua. Qual foi essa aliança? Arão, o sacerdote estará sobre a sua vida e a sua descendência por toda a vida. Arão, ok, Senhor. Arão honrou, os filhos dele honraram, os netos honraram. Mas aí quando chega em Eli,
que é da descendência de Arão, do filho mais novo, que tinha 4, 2 morreu, e eles já tinham a história. Olha o que o Espírito Santo trouxe aqui no meu coração agora. Eles já tinham uma história que com Deus ninguém se brinca, ninguém se zomba. Ali ele tinha 4 filhos, 2 filhos foram ali diante do Senhor com um fogo estranho, fogo que não era do altar. E o que aconteceu? Deus matou eles na mesma hora. Ficou 2. Esses 2 aprenderam, honraram a Deus, ensinaram. Eli já sabia dessa história. Eu creio quantas vezes ele falou dessa história. Mas falar e não cumprir é totalmente diferente. Por isso que o Tiago exorta, fala: não seja somente ouvinte da palavra, mas seja o quê? Praticante. Colocar em prática tudo isso. Aí Deus faz essa aliança. Mas agora em 1 Samuel, agora o capítulo 2, o versículo 30, Deus fala para ele: eu falei que o sacerdote seria eterno sob a descendência. Aí o próprio Deus fala: mas longe de mim tal promessa. Dá de parecer que Deus voltou atrás. Deus não volta atrás com a palavra dele. A palavra dele ele vela para se cumprir. Mas a atitude ali de Eli fez o Senhor revogar a aliança perpétua que foi feita. Então não se engane, pode ter promessa, pode ter aliança, mas deixa de honrar a Deus, de obedecer a Deus, que Deus tem obrigação ou vai honrar alguma promessa na sua vida. Não vai. Isso mostra algo forte. A promessa não mudou. Eli, que desqualificou para não receber a promessa. A promessa não mudou. Deus falou que vai te usar. Deus te falou que você vai ser. Mas você tem que permanecer nele. Por quê? Mas atitude desqualifica você de receber a promessa de Deus. Você acha que Deus vai honrar, que vai usar alguém que não honra Ele? Não vai. Não vai. O povo aqui começou a não querer mais cultuar, nem ofertar mais na casa do Senhor por causa dos filhos de Eli. Não queria mais. A consequência vem terrível, sim, conforme eu falei, na vida de Eli. Os 2 filhos, filho amado, que bajulou, que cuidou, que mimou, no mesmo dia foram mortos. Israel foi para a guerra, exército poderoso, exército temido. Finéias faz que muitos pensam: eu vou me jejuar, eu vou levar a presença de Deus comigo, a força. Deus, você tem que ir comigo, você tem que fazer, senão você não é Deus. O que eles fizeram? Pegou a arca de aliança, pegou a arca da aliança e colocou ali diante do exército. Quando o povo ali, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o barulho, tomar muito cuidado. Quando o povo viu ali, todo mundo virou aquele culto pentecostal. O povo começou a dar glória, o povo começou a pular.
ao ponto que o barulho chegou nos ouvidos dos seus inimigos. Sabe o que os próprios inimigos disseram? Estamos perdidos, nós vamos ser destruídos, porque o Deus deles desceu no meio deles. Nem todo barulho quer dizer que Deus está. E eles pegaram e foram, o exército de Deus, com a arca da aliança que representava a presença de Deus. Eles foram, e quando eles foram para a guerra, sabe o que aconteceu? Foram mortos. De todo o exército, só um sobreviveu para contar a história. E quando ele chega a Eli correndo, ele declara para eles: perdemos a batalha. Nesse momento Eli chorou, lamentou. E meus 2 filhos foram mortos. Ele chorou amargamente. Aí a terceira coisa que acontece, as consequências de não honrar a Deus e quebrar a aliança. Cadê a arca? Aí aquele jovem fala: foi levada. Aí nesse momento ele não aguentou, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Eli morreu quando ele recebeu a notícia. Mas eu quero te dizer algo: a pior coisa que podemos perder, falando da vida de Eli, não foi a guerra, não foi seus filhos, foi quando ele perdeu a arca. Pastor, o que você quer dizer? A pior coisa que perdemos não é quando nós perdemos um trabalho, não é quando nós perdemos um ente querido da família, não é quando a gente perde algo que tanta gente quer. A pior de todas as coisas é quando nós perdemos a arca, perdemos a presença do Senhor. Essa é a pior de todas as coisas. E quando Eli ficou sabendo que perdeu a presença, ele não aguentou. Perca tudo, mas não perca a presença. Perca o seu trabalho, mas para ficar nele, para de mentir, para de aceitar coisas erradas, porque as coisas erradas que você aceita, seja nas mínimas coisas, isso está fazendo você quebrar a aliança, isso está fazendo você perder a presença. Eu vou apertar. Para de sonegar impostos, paga suas contas, toma cuidado. Isso está fazendo você quebrar a aliança. Não aceita suborno, nem suborna ninguém. Para de administrar a sua vida da forma que você quer. Por que ter parado, vindo só quando convém na casa do Senhor? Por que você parou de ofertar? É porque viu coisa errada? O povo começou a parar de ofertar ali, porque começou a ver coisa errada e para. Seu negócio não é com o povo, é com Deus. É Ele que abriu as portas para você, é Ele que te abençoa. Quando você para de dizimar, de ofertar, você está quebrando aliança, princípios.
E isso traz consequências terríveis na sua vida. Isso tira a sua presença. Pastor, eu parar de dizimar. Tira a presença? Tira. Tira a presença de Deus na sua vida. A Bíblia fala, trazei para quê? Porque se o meu povo, se ele voltar para mim, eu vou voltar para ele. Se eu não volto para o Senhor, através do quê? Do dízimo e das ofertas, Deus não volta para mim, porque aliança quebrada. Toma muito cuidado com essas consequências, com as suas atitudes. Porque, olha o que eu coloquei, Deus levanta outro, e eu falo em qualquer área da sua vida, Deus levanta outro para substituir você. Não acha que você é o último biscoito da bolacha, do pacote da bolacha, porque você não é. Não brinque. Não pensa que você é insubstituível, que você não é. Deus conta com você, mas Deus não precisa. Porque se nós não quisermos fazer, se o pastor Noé não quiser fazer, pastor, Deus tira e coloca outro bem melhor. Bem melhor. Porque tem pessoas bem melhor aos nossos olhos, mas tem outras pessoas, talvez menos conhecimento, mas tem intimidade, tem relacionamento. Então isso traz na vida das pessoas. Deus deu a oportunidade para ele tantas vezes. Muda, se posicione. Ele nada. Deus é. Então eu tive a oportunidade, mas eu tenho que pensar no meu povo. Vou te substituir. Vou levantar Samuel como profeta e como juiz de Israel. E para substituir o seu sacerdote ali, eu vou colocar Zadok em seu lugar. Você acha que a vontade, você acha que a obra de Deus vai parar porque você quebrou aliança, que você quer parar? Não vai, não vai. A obra é dele, nós somos dele. Sem ele nada podemos fazer. E eu quero trazer lições espirituais para você, trazendo isso para a nossa vida. Aleluia. Mesmo Deus sendo a essência do amor, porque Deus é amor, sim ou não? Sim. Então repita comigo: Deus é amor. Vamos melhorar? Deus é a essência do amor. Ele é tudo isso mesmo. Mas ele não tolera desonra. Se a gente desonrar a Deus, o Deus de amor, ele não tolera. O amor fica de lado. Aí entra o que? A sentença de Deus, que é justiça, favor merecido. O pecado escondido destrói, principalmente pecado escondido destrói a nossa vida, e principalmente quando nós sabemos de pecados e não falamos, nós pecamos do pecado de outras pessoas.
passamos a ser negligentes. O silêncio diante do erro é pecado. O silêncio seu diante de coisa errada é pecado. Porque a palavra diz: aquele que sabe o que é o certo e não faz, este peca. Já é tão difícil a gente dar conta dos nossos pecados. Aí, imagina a gente dar conta de pecado de pessoas que quebram aliança, não quer nada com Deus. A gente fala: não, sou fofoqueiro. Não, fofoqueiro é quando você fica falando mal das pessoas sem a pessoa estar perto, fazendo julgamentos. Isso é fofoca. Mas quando o pecado tem que ser, sim, deve ser falado, denunciado, porque a palavra do Senhor diz que tem que ser assim. Lembra de Acã? Por qual motivo Acã teve a mesma sentença dos filhos? Porque a própria palavra que os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados do pai. Porque Acã, os filhos de Acã tiveram a mesma sentença, porque sabia e escondeu. É a mesma consequência vem também sobre aqueles que sabem e não falam e guardam. A presença de Deus é o bem maior, é a coisa mais preciosa. Se Ele tem tudo, não perca a presença de Deus por causa de uma amizade, por causa de um namoro, por causa de um beijinho, de um ficar, por causa de um trago, de uma bebida. Não troca a presença de Deus, não, porque a presença de Deus é bem maior, melhor do que as coisas que esse mundo tem a oferecer, coisas que parecem prazerosas, mas quando vai ver essas coisas desagradam a Deus, quebra a aliança nossa com Deus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a aliança com Deus não é quebrada por Deus. A aliança de Deus não é quebrada pelo próprio Deus. Ela é quebrada pelas nossas negligências, pelas nossas desobediências, pela falta de temor. Deus continua sendo fiel, mas Ele não compactua com o pecado. Se coloca de pé nesse momento. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero te dizer algo que o Espírito Santo me diz. E ele falou para mim, como sacerdote, e como marido, como amigo, como família. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você consertar a sua aliança com Deus. Ainda dá tempo de você voltar a conhecer a Deus verdadeiramente, a ter prazer na lei do Senhor, de estar em um culto. Ainda dá tempo de você restaurar o seu altar.
Porque assim diz o Senhor: eu honrarei aqueles que me honrar, mas aqueles que me desprezar, eu, o Senhor, desprezarei. A quem você vai honrar a partir de hoje? O que você vai fazer? Eu sei, irmãos, é forte. Eu estou suando frio. Você não imagina o peso espiritual que é trazer uma mensagem como essa, como pastor, para a igreja. Porque essa mensagem de exortação, de posicionamento, quem dá mesmo é o pastor da igreja. Foi por isso que o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração, porque eu tenho responsabilidade com vocês. Não é de qualquer jeito que vai ser. Vai ouvir verdade mesmo que doa. Se as pessoas saírem, vão sair porque não quer ser pastoreada. Eu posso perder membros, mas eu não vou perder a presença de Deus. Eu posso perder amigos, mas eu não vou perder a presença de Deus. Eu posso perder familiares, mas eu não vou perder a presença do Senhor. Muitas coisas vão haver alinhamento, posicionamento. Vão ouvir a verdade, doa a quem doer. Sexta-feira tem culto do Grumor. Mulheres, se posicionem. É triste chegar aqui no culto do Grumor e ver 3, 4, 5 mulheres, com a igreja cheia de mulheres igual nós somos. Eu tenho uma lista de transmissão só das mulheres da igreja. Quando eu falo mulheres, adolescente é mulher, jovem é mulher, solteira é mulher. Tem uma média de quase 60 mulheres. Não vem 10% nos cultos do Gomer. Aí eu não sei como agir. Aí a luta está demais, meu marido está fazendo isso. Aí sabe o que faz? Vai para redes sociais. Se liga, pastor, a coisa aqui em casa está pegando. Ah, é? Eu não vou ir não. Vem para o culto das mulheres na sexta-feira. Pastor, eu não estou aguentando, a luta está demais. Vem cá orar comigo. Vou não. Vai terça-feira orar às 19h30. Os homens, varão, macho, cabra macho. Sou do tempo ainda que meu pai usava aquele chapéuzinho de couro, sabe? Cabra macho, que é homem. Não é esses homens Nutella não. Que luta pela sua família, que não desiste dela. Qualquer coisinha empurra, qualquer coisinha, eu que não quero mais, vou desistir. Seja homem. Você vai ser ensinado pelo seu pastor a ser homem e também ser homem de Deus. Sexta-feira vai ter culto das mulheres. E na outra sexta, o culto das mulheres é nos lares, sim ou não? Então na outra sexta, nós vamos ter culto dos homens aqui na igreja. Vocês não vão ser destruídos por falta de conhecimento, por falta do seu pastor de ensinar. Todos os domingos, 9h da manhã, eu estarei aqui para ensinar a palavra do Senhor para aqueles que querem conhecer a Deus. Todos os domingos, a partir desse próximo, teremos escola bíblica, culto de ensino. Eu vou vir ensinar a palavra do Senhor para a igreja, que seja para um ou que seja para todos, mas eu estarei aqui em nome de Jesus Cristo. Eu não quero ser reprovado por negligência, por nada. Pais,
Seja os pais dos seus filhos, preocupa com ele. Seus filhos não querem vir no culto de jovem, por quê? Porque ele tem visto desânimo seu até de vir nos cultos de domingo. Seu filho não vai querer, mas você vai vir e vai trazer eles. Ah, meu filho não quer ir, quem que manda na sua casa não é seus filhos, é você. Eli perdeu o sacerdote porque foi negligente com seus filhos. Não tem idade para filhos obedecer pai, não. Está debaixo da sua casa. Você tem responsabilidade por ele, você vai prestar conta. Deus confiou seus filhos a você, mas eles não são do céu, são de Deus. Para de preguiça, para com desculpa e vem para os cultos e traz os seus filhos. E no domingo, venha com toda a família, não deixa ninguém para trás. Vem orar, receber oração juntas. Nos cultos de domingo eu vou fazer oração com as famílias juntas, a família de mão dada. Fez lá, eu até esqueci, eu passei um direcionamento para a Cíntia. Fez o cartaz lá, Cíntia? Qual que é mesmo? Eu até esqueci. Tem um texto lá, somos uma família. Vai até terminar um pouco mais cedo o culto. Não vai embora sem você tirar uma foto, não. Lília, tira a foto lá dos pessoal. A sua família vai segurar esse cartaz lá. Toda a família. Nem que a gente fica aqui até 10 horas, mas todo mundo tirar. Porque isso vai demonstrar que a sua família, vocês são uma só. Irmãos, isso tem um peso espiritual muito grande. O maior castigo não foi a morte dos filhos, foi perder a presença. Quando a presença vai embora, a vida perde o sentido. A promessa não suporta, meus irmãos, a desobediência. Se você não valorizar o que Deus te entregou para fazer em qualquer área, Deus vai substituir você. Quem não honra esse altar, faz do jeito que quer, da forma que quer, sobe de qualquer jeito, prega de qualquer jeito. Quem não honra esse altar, vai perder o altar. Lembre, foi pequenas permissões, passar a mãozinha na cabeça, aceitações, que trouxe uma destruição no sacerdote e na casa de Eli. Mas eu volto a repetir, pela força do Espírito Santo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus não procura os perfeitos, mas Deus procura aqueles que querem obedecer. Ainda dá tempo, porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a história. Mas agora depende de você. O que você quer? Como você está agindo? Você acha que passa alguma coisa despercebida dos olhos de Deus? Você acha que Deus não está vendo, não está ouvindo, não sabe? Então, se posicione. Porque fazer a vontade, obedecer a Deus, requer sacrifício. Que você entenda que ser fiel a Deus
para ser fiel a Deus é negar até a nossa própria vida para fazer a vontade de Deus. Deus não se alegra com a queda do homem, mas Ele quer levantar o caído, dar força aos fracos, aos oprimidos. Ele quer honrar, mas depende de você. A pergunta é: como está a sua aliança com Deus? Feche seus olhos e você vai falar com Ele. Deus, eu fui fiel, Senhor, em tudo que o Senhor me colocou para falar. Meu Deus, agora é com o Senhor, é com você, meu amigo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ajude, vai requerer força, vai requerer obediência, fidelidade, alegar a própria vida, mas nada, meu Pai, vai fazer a gente perder a Tua presença. Que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos dá esperança viva, muda o quadro, muda a sentença, meu Pai, de morte em vida. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Uma vida em Tua presença, uma vida em conhecer, em intimidade com o Senhor, trará abundância em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, em nossos sonhos, em nossos projetos. Por isso, Senhor, escolhemos obedecer, porque o Senhor, meu Deus, mesmo diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul quis, meu pai, sacrificar e foi rejeitado. Davi escolheu obedecer e foi honrado. Por isso, Senhor, eu quero declarar que as alianças nesta noite passam pelo orilho. Meu Deus, se tiver alguma rachadura, alguma trinca, alguma aliança quebrada, refaz. Não é emendar, Senhor, é refazer, porque a aliança não tem emenda. Aliança, meu Pai, tem valor. Aliança tem preço. Aliança é eterna, Senhor. Por isso, Senhor, que a nossa aliança em obedecer, em conhecer o Senhor, seja eterna até a Tua volta. Assim eu declaro, e como sacerdote dessa igreja, eu quero abençoar a vida de todos. Que o amor de Deus, que a aliança através de Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação e a comunhão com o Pai, e a habitação do Espírito Santo, que habita em nossa vida, nos conduz para os nossos lares abençoados, para que sempre nós venhamos honrar a Deus em primeiro lugar, porque honrando a Deus, honraremos a todos que estão ao nosso redor. Assim eu abençoo o Teu povo, abençoa a semana do Teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Não perca a aliança. Não quebra a aliança. Não esqueça de tirar sua foto lá, meus irmãos. A sua família é um só.